Capítulo 1. Uma noite inesquecível. Deus acenderá em seu povo uma paixão que queima mais intensamente do que tudo que jamais conhecemos antes. Era o quarto e último culto de uma série de encontros na igreja Covenant Love Family, em Fayetteville, Carolina do Norte. Aquela não era a minha primeira vez ali, pois eu já havia ministrado naquela igreja várias vezes antes. Os cultos sempre produziam maravilhosos frutos, por causa da fome e do amor genuíno que eles tinham por Deus. Já era tarde. Havia passado do horário em que o culto normal terminaria. Mesmo assim, eu estava hesitante em terminar. Eu me sentia no meio de um conflito. A mensagem havia sido clara e breve, e o povo havia respondido com entusiasmo. Mas eu tinha a sensação de que ainda não era o fim. Eu costumava terminar uma série de cultos com um sentimento de realização, especialmente em uma igreja tão receptiva como a Covenant Love Family. Mas aquela era uma noite diferente. Além da sensação de conflito, continuava ouvindo as palavras que o Espírito Santo havia sussurrado ao meu coração quando eu estava no avião a caminho de Fayetteville. Estes cultos serão os mais poderosos que você já experimentou nesta igreja. Eu já havia estado nesta igreja cerca de 7 ou 8 vezes ao longo dos anos, e não hesitaria em incluir aquelas ocasiões na minha lista dos cultos mais transformadores de todos. Eu me lembro de haver pensado no avião: isso já é querer demais. Enquanto permanecia de pé na plataforma, sentia-me confuso. Aqueles encontros não foram os mais poderosos que já tive ali. Era difícil não compará-los com os atos significativos e os testemunhos dos cultos anteriores. Eu lutava em meu interior contra a tentação de murmurar, mas sabia que devia manter o foco no culto que estava acontecendo diante de mim. Precisava desesperadamente ouvir a voz de Deus. Parecia que a presença de Deus estava pairando sobre o povo. Era quase como se ele quisesse descer sobre a congregação de uma forma forte e poderosa, mas de algum modo estivesse sendo impedido. Havia grupos isolados de pessoas chorando aqui e ali, mas eu sabia que Deus queria muito mais. Embora tivesse sentido uma atmosfera semelhante nas noites anteriores, eu tinha certeza de que, na última noite, o Senhor iria nos honrar com a sua presença restauradora, assim como ele havia feito no passado. Não teria outro culto, porque Deus não está tocando essas pessoas se eu sinto que ele quer fazer isso. Eu continuava perguntando a mim mesmo. Uma revelação que deu direção. Então ouvi a suave voz do Espírito Santo falar comigo. Ele me mostrou que algo estava formando uma barreira nas igrejas daquela cidade, assim como havia uma barreira naquele culto. Ela não deixava que as igrejas crescessem além de certo ponto. Quando chegavam a esse ponto, as igrejas se dividiam ou se tornavam ineficazes e cheias de religiosidade. Imediatamente após eu ter compartilhado essa revelação com a congregação, o pastor pulou para a frente e a confirmou. Ele havia feito estudos sobre a história atual e passada da cidade, e as estatísticas estavam corretas. Enquanto ele falava, ouvi novamente a voz do Espírito Santo. Ele me explicou como essa barreira poderia ser quebrada. Quando terminou de falar, o pastor me devolveu o microfone. Eu disse: Pessoal, Deus me mostrou que um jejum de 40 dias quebrará essa barreira. Quase podia ouvir os pensamentos do povo. Ficar 40 dias sem comida? Eu prossegui. Não é necessariamente um jejum de comida. E na maioria dos casos não é uma abstinência total de comida. É um jejum daquilo que o impede de buscar ao Senhor. Talvez seja televisão, vídeos,
jogos de computador, jornais, compras excessivas, conversas ao telefone e assim por diante. Esse é o verdadeiro jejum. Muitas vezes fazemos greve de fome para ouvir Deus, mas continuamos vivendo nossas vidas de maneira ocupada e distraída. Esse não é um verdadeiro jejum. Por isso, nos beneficiamos tão pouco quando fazemos isso. O verdadeiro jejum acontece quando nos abstemos com o propósito de buscar a Deus de uma forma mais intensa. O povo de Israel se abstinha de comida e perguntava ao Senhor: por que o Senhor não está impressionado? Ou por que o Senhor nem mesmo nota o nosso esforço? Deus lhes respondeu por intermédio do profeta Isaías: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios. Será que vocês pensam que, quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? Isaías 58, versículo 3 e 4, na versão NTLH. Devolvi o microfone para o pastor, e ele imediatamente se comprometeu a fazer o jejum e pediu a toda a congregação que fizesse o mesmo. Eles uniram seus corações para buscarem a Deus. No dia seguinte, percebi que o domingo que viria, 40 dias após aquele culto, estava vago em minha agenda. Eu compartilhei a informação com o pastor e ele respondeu: gostaria muito que você estivesse aqui. Mantivemos contato ao longo das semanas seguintes. Já havia testemunhos extraordinários das famílias que estavam jejuando. Estudantes que antes só tinham problemas na escola agora viam suas notas aumentando, chegando até mesmo a alcançar as notas máximas. Havia relatos de crianças e adolescentes que estavam se tornando mais obedientes e respeitosas. As coisas mundanas e o desejo por elas pareciam estar perdendo a atração e a influência sobre eles. As mulheres compartilharam com empolgação que seus maridos pareciam homens diferentes. Pais estavam liderando estudos bíblicos e orando com suas famílias. Relacionamentos estavam sendo curados enquanto outras pessoas experimentavam cura física. Lares eram restaurados à medida que o povo se achegava a Deus. Também ouvi do pastor que os cultos estavam se tornando cada vez mais poderosos, com várias pessoas novas vindo para o reino de Deus. Praticamente todas as áreas estavam sendo afetadas como resultado da obediência da igreja ao dar ouvido à palavra do Senhor. Um dia que eu nunca esquecerei. 6 domingos mais tarde, em 3 de novembro de 1996, retornei àquela igreja para ministrar. Aquele seria um dia que eu nunca mais esqueceria. Quando simplesmente entrei no templo para o culto da manhã, notei que o ar estava denso, cheio de expectativa. A mensagem que ministrei da palavra de Deus foi recebida pelos corações e almas sedentos. No encerramento do culto, o pastor exortou a congregação para que chegassem mais cedo para o culto da noite, com a finalidade de prepararem seus corações em oração. Ele instruiu aos pais que as crianças também assistiriam ao culto à noite juntamente com eles. Ele queria que todas as faixas etárias estivessem juntas naquela noite, com exceção daqueles com menos de 6 anos. Eu nunca o havia visto daquela forma antes. Ele repreendeu os pais. Se vocês ou seus filhos perderem este culto, vocês se arrependerão pelo resto de suas vidas. O comentário dele me surpreendeu e até mesmo me assustou um pouco, mas preferi não dizer nada e fico feliz por não tê-lo feito. Naquela noite, o auditório estava lotado, com aproximadamente 1.300 pessoas. Preguei sobre o temor do Senhor e a mensagem foi concluída por volta das 9 da noite. O ensinamento foi tão intenso que daria para ouvir um alfinete caindo no chão toda vez que eu fazia uma pausa, mesmo com todas aquelas crianças ali dentro. No fim da minha pregação, o dirigente de louvor conduziu a congregação em alguns cânticos de adoração.
Então ouvi a voz do Espírito Santo sussurrar: Eu quero ministrar a este povo. Por favor, permita-me fazê-lo. Percebi que, embora estivéssemos cantando músicas de adoração, aquele não era o direcionamento que ele desejava. Então alertei o povo: O Senhor acaba de falar ao meu coração. Ele quer ministrar a nós. Então vamos ficar quietos e nos concentrar nele. Durante os 10 a 15 minutos seguintes, podia-se ouvir várias pessoas chorando mansamente na presença do Senhor. Aparentemente, tudo indicava que estava acontecendo o mesmo que acontecera no culto de 6 semanas atrás. Porém, eu sabia que algo diferente estava prestes a acontecer. Por volta das 9h15, a atmosfera tranquila mudou subitamente. Eu podia ouvir o som do choro bem agudo vindo do fundo do auditório. Era fácil identificar esse choro como o das crianças. Aproximadamente 150 crianças entre 7 e 12 anos estavam sentadas com suas professoras no fundo do auditório, do lado direito. Eu sabia que Deus as estava tocando. Eu as convidei a ir à frente dizendo: As crianças, Deus está tocando as crianças. Quero que todas as crianças que Deus está tocando venham para a frente do palco. Nunca esquecerei o que vi. Alguns de vocês podem pensar que o que compartilho aqui é um pouco exagerado. E se eu não tivesse presenciado a cena junto com as 1.200 testemunhas ali, talvez concordasse com você. Francamente, não serei capaz de descrever fielmente a grandeza do que Deus fez naquela noite, mas farei uma tentativa. Quero ressaltar que aquela era uma igreja bastante conservadora. A maioria dos membros vinha de denominações que não costumavam demonstrar as manifestações do poder de Deus, ou então não havia crescido na igreja, tendo sido salva naquela igreja. O pastor era um ótimo mestre e não se deixava levar por extremismos, sensacionalismos ou euforias. Eu observei as crianças, a maioria com idade entre 7 e 9 anos, vindo em minha direção, chorando incontrolavelmente. Muitas cobriam o rosto com as mãos, outras sentiam dificuldade em andar em linha reta. Ao chegarem ao palco, algumas caíram de joelhos sem força para ficarem em pé, mas a maioria caía como se seus joelhos desistissem completamente de sustentá-las. Elas caíram por toda parte, algumas por cima das outras. Os obreiros da igreja, com lágrimas nos olhos, as ajudaram. Dentro de minutos eu vi cerca de 100 crianças chorando e a maioria delas tremia fortemente. Elas estavam imersas na presença manifesta do Senhor. Essa manifestação não durou somente 2 ou 3 minutos, mas continuou por cerca de 1 hora. Você pode pensar que ouvir tantas crianças chorando e clamando por um período longo fosse provavelmente irritante, mas na verdade foi glorioso. A maioria dos adultos estava com os olhos cheios de lágrimas, enquanto assistia ao que Deus estava fazendo na vida daquelas crianças. E ao mesmo tempo eles estavam sendo profundamente tocados pela presença poderosa de Deus. Era como se uma sucessão de ondas da presença de Deus viesse sobre aquele lugar, uma ainda mais poderosa do que a outra. Quando parecia que as crianças não conseguiriam mais chorar, gritar ou tremer, outra onda de Deus vinha e aumentava a intensidade a outro nível. Havia momentos em que eu simplesmente só podia baixar minha cabeça sobre o púlpito por causa do peso da presença de Deus. Observei uma menina que não podia ter mais que 7 anos de idade sacudindo suas mãos fortemente, como se ela estivesse pegando fogo. Seu rostinho estava completamente banhado pelas lágrimas que ela derramava. Podia-se sentir a presença de Deus tão fortemente nessas crianças que os obreiros pararam de tocá-las depois de ajudá-las inicialmente. Eles somente ficaram parados chorando e observando. Vários adultos ajoelharam-se com o rosto em terra e ficaram imóveis. Outros assistiam pasmados com os olhos cheios de lágrimas. Várias vezes eu olhei para trás de mim e vi o pastor com as mãos sobre o rosto, chorando,
Sua esposa estava em prantos na plataforma do coral. Algum tempo depois, o pastor escreveu uma carta, descrevendo aquela noite de acordo com o seu ponto de vista. Embora seja parecido com o meu, achei importante termos outra perspectiva. Domingo 3 de novembro de 1996 será um dia que nunca esquecerei. Eu creio que foi apenas uma pequena demonstração do que Deus fará na Terra. John ministrou no culto noturno sobre o temor do Senhor e então declarou: precisamos deixar que Jesus seja um mestre em todas as áreas da nossa vida e agora devemos nos render completamente a Ele como Senhor. Nós adoramos por mais um curto período e então John disse: eu sinto que o Espírito Santo está se movendo aqui agora. Nesse momento ouvi soluços de crianças, jovens e adultos. Adultos começaram a aproximar-se do altar, chorando e soluçando. John completou: Deus está tocando as crianças, e elas serão tocadas poderosamente pelo Senhor. Então ele encorajou as crianças que estavam sendo tocadas pela presença de Deus a irem à frente. Vi as crianças correndo até o altar, chorando incontrolavelmente, incluindo meus 3 filhos e minha filha, e todos estavam ajoelhados com o rosto em terra, clamando e gritando por Jesus. Algumas delas tremiam fortemente e balançavam suas mãos à medida que o fogo de Deus se movia em nosso meio. Aproximadamente 100 crianças lotaram o altar, enquanto ondas do Espírito de Deus se movia no santuário. Eu assistia enquanto as crianças iam caindo uma por cima das outras, sem que ninguém as tivesse tocado. Elas pareciam dominós. Por 1h30, durou 1h15, mas prefiro não mudar o que ele escreveu. Ficamos impregnados da presença de Deus. Perto do fim do culto, pais e filhos se abraçavam e choravam juntos enquanto Deus unia seus corações. Um menino de 10 anos de idade nos disse, enquanto estava deitado no chão, que viu raios brilhantes de luz entrando pelo teto e caindo sobre todas as pessoas. Alguns adultos da congregação e do coral repetiram a mesma coisa. Ninguém conseguiu deixar o prédio antes das 11 da noite. Crianças foram carregadas enquanto ainda choravam. Tenho recebido testemunhos de famílias modificadas, crianças que hoje falam sobre Deus e são obedientes, etc. Como pastor, eu verdadeiramente posso dizer que meu lar e meus filhos são diferentes hoje. Dr. Al Bryce, pastor titular da igreja Covenant Love Family, Fayetteville, Carolina do Norte. Chamou minha atenção o relato feito pelo jovem de 10 anos que viu raios brilhantes de luz descendo pelo teto. No livro de Abacuque, lemos: Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o Santo veio do Monte Parã. Pausa sua glória, cobriu os céus, e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Abacuque 3, versículos 2 a 4. Tenho certeza de que esse jovem não fazia ideia de que Abacuque havia escrito algo assim tanto tempo atrás. Com nossos olhos, nós presenciamos o que Joel profetizou. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Joel 2:28. Esse menino de 10 anos de idade estava descrevendo uma visão similar a outra visão já descrita da palavra de Deus, sem que ele tivesse conhecimento disso. Outro garoto disse com ousadia: Mamãe, o jejum não pode acabar. Não somente suas palavras eram proféticas, mas ele também verbalizou o desejo de inúmeras outras pessoas. Esses jovens tinham experimentado a presença do Deus vivo e suas vidas foram transformadas. Eles queriam avançar e não parar mais. Mais tarde, naquela noite,
A esposa do pastor compartilhou conosco alguns versículos que Deus havia falado em seu coração a respeito do que havia acontecido. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, até que cada impedimento for removido e o relacionamento quebrados forem restaurados. Rasguem o coração e não as vestes. Joel capítulo 2, versículos 12 e 13 da Bíblia Amplificada. Enquanto ela lia esses versículos, meu coração queimava dentro de mim. A frase, voltem-se para mim, parecia descrever a atitude daquela igreja. O povo estava determinado a buscar o coração de Deus. Eles não queriam retroceder. Deus nos instrui a rasgarmos os nossos corações e não as nossas vestes. Tenho visto cristãos e igrejas que, por sua aparência, parecem ter tudo certo, mas, mesmo assim, não conseguem tocar o coração de Deus, como essa igreja o fez. A razão? Eles podem jejuar, podem ter encontros de orações, podem se abster de certas coisas, fazendo-os parecerem ótimos com relação às suas vestes, mas por dentro eles escondem corações desobedientes. Eles ainda vivem para o próprio prazer, em vez de viverem a serviço dos outros. O Senhor está mais preocupado com nossa submissão interior do que com nossa aparência exterior de cristandade. Joel continuou: toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Joel 2, 15 e 16. O fogo em meu coração aumentava à medida que ela lia. Aqueles versículos descreviam exatamente o que Deus havia instruído a igreja a fazer 40 dias antes. Quando a palavra profética foi proferida, todos deveriam buscar a Deus, desde os líderes até as crianças. Ninguém estava isento. Continuando a série de versículos que ela leu, e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Joel 2, 28 e 29. E depois disso, já ouvi esse versículo ser citado repetidamente. Na verdade, desde que fui salvo, tenho ouvido Joel 2, 28 e 29 ser citado por cristãos e por pastores frequentemente. Fala-se sobre filhos e filhas profetizando e tendo visões, juntamente com sinais e maravilhas do Espírito Santo. Porém, a palavra depois geralmente é esquecida nas discussões e pregações. Se foi profetizado que algo aconteceria depois, então é porque algo significativo precisa acontecer antes. A reação da igreja ao som da trombeta em se achegar a Deus. Deus responde poderosamente quando nos achegamos a Ele. Precisamos nos achegar quando Ele nos chamar. Outro elemento importante é o tempo. É aqui que muitos cristãos se perdem. Eu creio que quando você lê este livro, perceberá que, embora cristãos tenham um convite permanente para virem ao Senhor em oração e comunhão a todo instante, haverá momentos e tempos em que Ele nos chamará para propósitos específicos. Durante esses momentos, o tempo é um fator crucial. Se não respondermos, perderemos a bênção que Ele tem para nós. O foco nesses períodos é a obediência e não a nossa vontade ou nosso desejo. Deus se agrada mais em obediência do que em sacrifícios. Tenho visto igrejas jejuando regularmente e orando durante horas, seus membros sacrificando horas de sono para preencher os horários de oração, mas isso não garante o poder nem a presença dele. Muitas vezes tenho visto que falta a essas igrejas o que a igreja da qual estou falando tinha em abundância. Elas têm a maneira de fazer, só não têm o coração. O mesmo acontece com as pessoas. Tenho visto muitos jejuarem e orarem religiosamente, mas lhes falta a liberdade, o poder e o conhecimento íntimo de Deus, que tenho visto em outros.
que não se sacrificam tanto, mas simplesmente respondem à direção do Espírito de Deus. Aquela igreja ouviu a voz de Deus chamando. No período seguinte de 1 ano e meio, eles dobraram de tamanho. Na verdade, eles tinham acabado de construir o auditório no qual nós nos encontrávamos naquela noite, e em 6 meses tiveram que começar a planejar outra construção de um espaço maior. O pastor e eu conversamos frequentemente nos anos seguintes. Ele disse: John, nosso segundo culto de domingo de manhã, que começa às 10 horas, continua acabando cerca de 2 ou 3 horas da tarde. Um domingo, ele ligou e me contou que teve de dizer ao povo: por favor, vão para suas casas. Ele contou que eles ficaram parados olhando para ele sem querer ir embora. Deus cumpriu sua palavra. Aqueles cultos foram os mais poderosos que já haviam presenciado. Por meio da nossa cooperação com o Espírito Santo e nossa obediência à sua direção, ele fez a sua vontade. 3 anos se passaram e o pastor ainda ouve testemunhos sobre aquele culto. O fruto permaneceu. Eu ministrei ali em várias ocasiões depois desse acontecimento. E tenho visto sempre um aumento da paixão e da sede genuína por Deus. Um anúncio do que virá. 1 ano antes, eu estava em Kuala Lumpur, na Malásia, ministrando na maior escola bíblica da nação durante uma semana de cultos. No 8º culto, houve uma experiência similar, mas durou somente cerca de 5 a 10 minutos. O Espírito de Deus caiu sobre os estudantes e muitos outros que estavam ali. Esse foi outro culto que nunca esquecerei. Na manhã seguinte àquele culto, enquanto orava, Deus falou comigo: o que você viu ontem, você verá acontecendo em todos os lugares, pois esse é um dos moveres finais do meu Espírito, que acontecerá na igreja. Ele me mostrou como esse mover do seu Espírito produziria frutos de verdadeira santidade na igreja e a prepararia para a grande colheita que está por vir. Deus acenderá em seu povo um fogo intenso e contínuo de paixão por ele, como nunca vimos antes. Não creio que você está segurando este livro em suas mãos por coincidência. Ao contrário, creio que você o tem nas mãos para despertar sua sede de preparar o seu coração para o que Deus está por fazer. Nós precisamos nos preparar para a sua segunda vinda. O apóstolo João escreveu: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Apocalipse 19:7. Nós somos a noiva de Cristo, e cabe a nós a tarefa crucial de nos prepararmos para estarmos unidos a Ele. Quero enfatizar este ponto. Cabe a nós nos prepararmos. Trata-se de uma integração divina. Ele não faz tudo por nós. Nós devemos responder à provisão dele. Ele provê a graça e nós buscamos o fogo. Ele não está voltando para uma igreja manchada e corrompida pelo mundo. Ele retornará para uma noiva pura, cujo coração queima com verdadeira santidade.